Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação, e hoje eu trago 4 livros sobre a história dos Estados Unidos da América. Portanto, hoje o tema será os Estados Unidos da América e será, portanto, América Liberal versus América Conservadora. E para isso tenho aqui 4 livros. O primeiro livro, Uma História dos Estados Unidos da América, escrito por Philip Jenkins. Portanto, Uma História dos Estados Unidos da América. Depois eu trago de uma jornalista, Kat Zernick, que escreve o livro sobre Tea Party, para entendermos o que é esse grupo Tea Party. Depois, outro livro que foi bastante falado, de Irving Kristol, que escreve Neoconservadorismo. Portanto, Neoconservadorismo. Irving Kristol. E depois, por fim, História dos Estados Unidos. História dos Estados Unidos desde 1865, de Pierre Mélandry. Portanto, História dos Estados Unidos desde 1865, de Pierre Mélandry. Para este tema é preciso compreender o que é os Estados Unidos da América. Um continente, praticamente, não é? Com vários estados que tem uma história muito curta, porque é uma história muito recente, não é? Começa no século XVII, finais do século XVII, princípios do século XVIII. E esta América do Norte, portanto, Estados Unidos, é uma história que nós vamos aqui ver rapidamente, e vamos ver também a história dos dois grandes partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Para termos uma noção, temos que recuar para trás da história e começar com a fundação dos Estados Unidos da América, que foi fundado por 13 colónias inglesas, que foram formadas a partir de 1607 na Virgínia e de 1620 no Massachusetts. Portanto, 1607 e 1620, duas colónias, a de Virgínia e a de Massachusetts, portanto, duas regiões, foram formadas a partir daí as 13 colónias dos Estados Unidos da América. Basicamente, os primeiros colonos que foram para os Estados Unidos eram grupos de protestantes puritanos, calvinistas, ingleses, que eram perseguidos por anglicanos e por católicos. Uns vieram das Ilhas Britânicas, outros vieram do continente europeu. A maioria eram, portanto, de confissão calvinista. As influências principais desses primeiros colonizadores, desses primeiros habitantes que foram para os Estados Unidos da América, eram calvinistas, como eu disse, tinham alguma influência de Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã em 1650, e também de John Locke, que escreve 2 tratados sobre o governo civil em 1690. Portanto, eram duas grandes influências, junto com a religião calvinista, que esses peregrinos trouxeram para os Estados Unidos. Os primeiros colonos da América do Norte, os peregrinos, embarcaram num barco bem conhecido chamado Mayflower. Chegaram a desembarcar em 1620 à costa oriental dos Estados Unidos e logo no dia seguinte, escreveram um pacto chamado Covenant. Um pacto para que fossem todos unidos, chamado Covenant. Primeiro pacto escrito por os primeiros habitantes, portanto, dos Estados Unidos. Continuando. Portanto, desde aí apareceram logo divisões nesse pacto Covenant entre esses habitantes, os primeiros colonos, e essas duas divisões ficaram mais tarde conhecidas por federalismo e confederalismo. O federalismo, que vem da palavra federação, significa governo de vários Estados num poder central forte. Portanto, é o federalismo. Vários Estados controlados por um poder central forte. E depois temos o confederalismo, que vem da palavra confederação,
que são associações de vários Estados, mantendo cada Estado sua autonomia, mas formando uma associação. Portanto, seguimos. Depois vamos ter a independência das colónias em relação ao Reino Unido, não é? Que vamos ter uma guerra, a Guerra da Independência, em que vai ser escrito um livro muito importante de um autor chamado Thomas Paine, que escreve Common Sense em 1776, um livro que vai, portanto, originar a chamada Revolução Norte-Americana. Vamos ter a Proclamação da Independência, 4 de julho de 1776, a proclamação das 13 colónias americanas, em que as 13 colónias passam a ser soberanas e independentes. Vai ser escrita a Declaração da Independência, redigida por George Washington, Thomas Jefferson e John Adams. Portanto, esses 3 homens vão escrever a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Em 1777, a aliança dos 13 Estados, chamada Confederação, vai então, mediante os artigos da Confederação, formar essa aliança entre as 13 colónias. Então começou a progredir também a ideia dos 13 Estados independentes se juntarem numa união, portanto, em 1787, que será a fundação dos Estados Unidos, que irá dar origem à primeira Constituição, redigida em Filadélfia por 55 pessoas, aprovada e redigida sobre a direção de George Washington. Então temos aqui duas grandes ideias que depois vão se refletir mais tarde, que é a ideia da soberania nacional e a ideia de soberania dos Estados. Havia quem partilhasse a ideia da soberania nacional das colónias, nesse momento, que mais tarde foram dar origem depois aos Estados, e havia quem defendia a ideia da soberania dos próprios Estados. Portanto, há uma diferença entre soberania nacional e soberania dos Estados. Portanto, a soberania nacional são Estados maiores de cunho aristocrático que querem um governo forte de cunho nacional. Quem defendia essa posição era Alexander Hamilton e John Adams. Depois temos a soberania dos Estados, defendido, portanto, que tem como ideia Estados mais pequenos, de cunho popular, que apenas querem, portanto, a revisão dos artigos da Confederação sem um Estado forte, apoiado por Thomas Jefferson e John Tyler. Essas duas ideias vão depois evoluir e vão dar origem aos 2 grandes partidos políticos, os democratas e os republicanos, como nós vamos ver mais tarde. Portanto, James Madison foi o grande artífice da união dessas 2 visões na Constituição. Ele conseguiu juntar essas 2 visões, não é, opostas, e assim conseguiu fazer a Constituição. Vai haver também uns papéis chamados de Federalist Papers em defesa da Constituição, portanto aprovada pelas 3 colónias. Em 1787 e 88, esses Federalists são uma série de artigos de um jornal escrito por Hamilton, Madison, John Jay, reunido em 2 volumes que então chamam-se de Federalist. Pois bem, isto foi assim rapidamente a história dos Estados Unidos, não é? Que em 1776 proclama a sua independência e em 1787 cria, portanto, a sua independência e a sua Constituição. Mesmo um bocadinho antes da Revolução Francesa acontecer em França. Portanto, isto é basicamente o que acontece na história dos Estados Unidos. Isto, portanto, podemos aqui ver nestes 2 livros que eu tenho aqui. Portanto, uma história dos Estados Unidos da América de Philip Jenkins e também a história dos Estados Unidos desde 1865 de Pierre Mélandry. Portanto, 2 livros muito bons que estão à venda e que eu aconselho para perceber um pouco melhor a história dos Estados Unidos, a evolução da política dos Estados Unidos, sua evolução económica, filosófica, o seu pensamento político, bem como os governos e os vários presidentes. Então, podemos dizer que nesta visão que nós estivemos a ver, nasceram 2 grandes partidos. O Partido Democrata e o Partido Republicano. E aqui é preciso ter muita atenção para quem estuda a história, porque esses 2 partidos vão ter uma inversão na sua origem.
Eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Ou seja, os democratas, que começam por ser sulistas e esclavagistas, atenção, isto está muito pouco falado, portanto, na história e na comunicação, mas eles começam assim, vão dar depois, no século XXI, aos democratas, nordistas e antirracistas. Portanto, houve aqui uma inversão. Nos republicanos é a mesma coisa. Portanto, os republicanos começam a ser nordistas e anti-esclavagistas, ao contrário dos democratas, e depois vão se tornar mais sulistas e centristas e até um pouco contra, em favor até, nesse caso, pela história da escravatura, no início. Hoje, portanto, são neutros, não é? Hoje não entram nessas questões. Quem reivindica o antirracismo é, portanto, o Partido Democrata. Portanto, houve uma inversão ao longo da história, dois partidos que começaram completamente opostos e acabaram por se inverter na história. Continuando esta análise da história dos Estados Unidos da América, sobre a política americana, temos que perceber aqui um fator também muito importante, que é uma grande confusão. Ainda hoje há muita confusão aqui em Portugal e não só, na Europa, sobre os termos da palavra liberal. Portanto, o liberalismo em inglês e em americano não tem o mesmo significado que na Europa. Porquê? Porque ser liberal nos Estados Unidos, por exemplo, é sinal de esquerda. Por exemplo, Obama é liberal, enquanto que nós na Europa olhamos para Obama e achamos que Obama não é liberal, é de esquerda, porque nós associamos, em Portugal e na Europa, nós associamos a palavra liberal à direita. E na Europa, a palavra liberal significa direita. Portanto, se nós formos ter um debate com alguém num partido de esquerda e se dissermos eu sou liberal, esse alguém vai dizer que nós somos da direita. Nos Estados Unidos é o contrário, vai dizer que nós somos de esquerda. Posto esta pequena rectificação, vamos então estudar o que são os democratas e o que são os republicanos. E também nesses dois partidos, cada um desses partidos tem divisões. No caso dos democratas, que primeiro vamos ver o que é que significa e o que é que representa o Partido Democrata. Neste momento, o Partido Democrata, nos Estados Unidos, lá está, representa a ala liberal e a ala esquerda. Representa também os interesses do chamado Deep State, Estado profundo. Deep State é aquele Estado que defende os interesses internacionais, as Big Tech, que defende as grandes empresas, que defende o internacionalismo, o globalismo, políticas, portanto, que quase que são antinacionais. São liberais, no termo americano e inglês, como eu expliquei, são também sociais, portanto, defendem o Estado Social, têm um poder, reivindicam um poder central forte, e aqui nós vamos ver que vão de encontro à visão do federalismo e não do confederalismo, e representam também interesses internacionalistas, portanto, interesses globalistas, internacionalistas, políticas identitárias, não é? Tudo o que é LGBTs, antirracismo, pró-imigração, portanto, são eles que representam, e pró-ambientalistas. Portanto, isto é, basicamente, o Partido Democrata. Depois temos o Partido Republicano, que é um partido mais conservador, que defende políticas mais nacionalistas, defende também um poder de um Estado forte, nacionalista e posiciona-se mais à direita. Mas agora vamos ver que nesses dois partidos, democrata e republicano, temos divisões dentro desses dois partidos. Portanto, dentro dos grupos, temos os democratas dois grandes grupos e temos nos republicanos três grandes grupos. Normalmente, os cientistas políticos e quem estuda esses fenómenos, normalmente nos republicanos apenas menciona dois grupos. Eu vou aqui fazer uma tripartição, vou aqui mencionar três grupos dentro dos republicanos. Portanto, nos democratas temos os chamados moderados centristas e temos os chamados radicais progressistas. Os moderados centristas representam precisamente o candidato à presidência que nós temos neste momento, que está a disputar as eleições com Donald Trump, que é o candidato Joe Biden. Ele representa os moderados centristas. Temos também a Hillary Clinton, que tem vindo a deslocar-se para a ala radical, mas que ainda pertence, ainda vamos aqui incluir nos moderados centristas.
Portanto, temos a Nancy Pelosi, também, que também está ali atingente mesmo, e temos o Obama, portanto, o ex-presidente Obama, e temos muito mais, não é? Há muito mais, portanto, muito mais congressistas e políticos, portanto, que fazem parte da ala moderada centrista dos democratas. Nos democratas temos também os radicais progressistas. E esses aí, qual é a diferença? São progressistas e são mais radicais. Talvez aqui podemos fazer uma comparação assim um bocadinho forçada, não é? Mas podemos dizer que os moderados centristas seria o PS e podemos dizer que os radicais progressistas seria o Bloco de Esquerda, se fizéssemos assim uma comparação com a política portuguesa. Então, nesse grupo temos a Kamala Harris, temos o Bernie Sanders, que também vem desse grupo, temos a Alexandria Ocasio-Cortez, não é? Que todos nós sabemos, não é? Quais são as ideias que essa pessoa defende, Elizabeth Warren e por aí fora, mais pessoas que defendem, portanto, essas ideias mais progressistas, mais radicais, não é? Portanto, é uma esquerda mais radical. Essa esquerda radical é muito, muito apoiante das ações e das ideias, não é? Dos grupos antirracistas, como os grupos antifaz, como os Black Lives Matter, não é? Todos esses grupos americanos que nós vemos, portanto, estão muito nessa ala mais radical do Partido Democrata. Agora, chegamos aos republicanos. E aqui, como eu disse, eu dividi os republicanos em 3 grandes grupos. Temos os neoconservadores, e aqui vamos ter que fazer muita atenção. E aqui tenho um livro que explica muito bem isso, de Irving Kristol, que eu vou já falar. Depois vamos ter um segundo grupo, que é os conservadores Tea Party, que eu também vou falar, vou explicar. E por fim temos um terceiro grupo, que sou eu que intitulo, portanto, não existe na ciência política, fui eu que fiz essa... Porque eu creio que é preciso fazer essa distinção, que é o chamado Reality Politic. Ou seja, são conservadores também, mas mais Reality Politic. Uma política mais pragmática, em que eu vou aqui incluir Donald Trump. Portanto, Donald Trump não está incluído nos neoconservadores, antes pelo contrário, vamos ver que ele está completamente oposto aos neoconservadores. Ele também não está incluído nos Tea Party, porque os Tea Party nunca foi um grupo que apoiou Donald Trump. Pode, inclusive, votar em Donald Trump, mas não se revê muito em Donald Trump. Isto é tudo explicado aqui neste livro. E, por fim, temos então os conservadores Reality Politic, que são os políticos pragmatistas conservadores, que esses sim apoiam todos Donald Trump. Então vamos ver. Os republicanos, quem são os neoconservadores? Os neoconservadores, primeiro, antes de tudo, tenho que explicar que estão muito próximos dos democratas. E muito próximo dos democratas radicais, nem sequer dos democratas centristas. Porquê? Temos assim uma fusão entre os democratas radicais e os neoconservadores que conseguem quase se tocar, porque as políticas do neoconservadorismo vai muito atingir o neoliberalismo. Portanto, normalmente os neocons, como são chamados nos Estados Unidos, apoiam políticas neoliberais, muito neoliberais. E temos, por exemplo, Bush, temos várias pessoas que pertenceram a essa visão neoliberal, que eu chamo uma visão neoliberal. Tivemos o Ronald Reagan, que esteve um pé no neoliberalismo e um pé nos conservadores, até ele estava no meio. E temos Irving Kristol, que é outro caso, que é um caso diferente. Irving Kristol, que começa a defender um neoconservadorismo clássico, como o conservadorismo mais antigo clássico também. Portanto, é diferente. Ele começa a defender clássico, o neoconservadorismo clássico, depois o neoconservadorismo vai se afastar e vai se aproximar muito dos